Os ganhos secundários, eles são benefícios ocultos que obtemos de uma situação ou de um comportamento, muitas vezes sem perceber que aquele ganho fica escondido, sabe assim, como se fosse um inimigo oculto mesmo. Eles funcionam como uma recompensa para o nosso cérebro associada a determinada situação, mesmo que essa situação seja negativa ou desconfortável. Eu vou citar assim um exemplo meio chato, mas ele é um bom exemplo de ganho secundário, tá? Sabe aquela sogra que sempre está doente? Sempre reclama que dói aqui, dói ali, dói lá. Os filhos fazem de tudo, mas ela nunca fica 100% boa. Então, geralmente essas pessoas não percebem, mas a doença ela traz um ganho secundário que é a atenção dos filhos. Se elas ficarem 100% saudáveis, os filhos vão cuidar da vida deles. Daí a pessoa fala que quer ficar boa, mas no fundo não quer. Tem que tomar cuidado com os ganhos secundários, porque eles são inconscientes, tá? A pessoa não faz isso assim. Na maioria das vezes, né, a pessoa não faz isso conscientemente, tá? Para te ajudar a identificar se você tem algum ganho secundário na sua vida, te impedindo, né, de mudar alguma situação, eu vou trazer mais alguns exemplos. A pessoa reclama que ganha pouco, mas exatamente por isso ela recebe ajuda de outras pessoas, ou seja, ela tem um ganho secundário. Nesse caso, ela diz que quer mudar a sua situação atual, que quer ganhar mais, porém, no fundo, ela não quer. E por isso, ela continua se comportando do mesmo jeito. Embora viva reclamando do salário, dizendo que precisa mudar de emprego para ganhar mais, ela não age de verdade para fazer isso acontecer. Porque, no fundo, tem medo que os pais, né, ou os parentes parem de ajudar. Ou seja, tem medo de perder o seu ganho secundário se passar a ganhar mais. Outra situação, tá? Não são todas, tá, gente? Eu estou citando algumas situações para levantar a consciência de vocês, uma vez que ganhos secundários são profundamente inconscientes, mantém as pessoas em situações, às vezes, assim, insuportáveis, intoleráveis, sem a pessoa perceber, tá? Então, assim, sabe aquelas mulheres que não são felizes no casamento, que muitas vezes têm uma relação assim conturbada, até com episódios de violência, mas que tem uma boa situação financeira, não falta nada para os filhos. Então, elas se mantêm na relação por conta desse ganho secundário, daquilo que ganhamos, mesmo que à primeira vista pareça estar nos prejudicando. Esse é um exemplo de um ganho secundário onde se tolera situações insustentáveis por conta de uma recompensa que você percebe como maior, tá? Outra situação, mulheres que têm um filho de 10 anos e um de 45, né? Se matam de trabalhar, sustentam praticamente sozinhas a família, porque não querem ser separadas, né? Ou não querem que os filhos cresçam sem pai. Então, ganhos secundários, eles reforçam comportamentos familiares, mesmo que estejam assim, né, te prejudicando. Por conta disso, elas seguem sustentando maridos que agem como os filhos, né? Um filho é dela, outro filho é da sogra, mas ela sustenta os dois. Muitos ganhos secundários surgem do medo ou da insegurança, tá? Então, ao fortalecer a sua autoestima, você reduz a necessidade dessas compensações inconscientes. Mais um exemplo, tá? Quando você permanece em um emprego que você não suporta mais e que às vezes até te adoece, né? Você não gosta do trabalho, não gosta das pessoas, não gosta da empresa, não gosta do chefe, mas gosta do status do cargo, do plano de saúde ou de outros benefícios. Esse é um exemplo clássico de um ganho secundário que pode prender uma pessoa assim, um ciclo que ela mesma desconhece, daí tá cada vez tomando mais remédio, tá cada vez mais doente, mas a pessoa não consegue enxergar qual que é o verdadeiro problema dela. Ao trazer essas motivações inconscientes para a luz, você retoma o controle sobre as suas escolhas e pode finalmente avançar, né, rumo aos seus objetivos, porque se a pessoa tem um cargo elevado, é porque ela é competente, é porque ela dá conta, então
ela só tem, não quer sair daquele lugar, né? Ou ela tem, às vezes, um medo, uma insegurança. Quando você joga luz nisso, você começa a enxergar que, poxa, não está me fazendo bem, não preciso continuar aqui, né? Outro, tá? Muitas mulheres dizem que querem emagrecer, mas nunca conseguem avançar no processo, né? Elas até começam dietas e exercícios, mas desistem antes de atingir os resultados. O ganho secundário pode estar na proteção que o peso extra oferece, né? Ele funciona assim como uma armadura, né? Algumas pessoas têm medo de serem julgadas, comparadas, assediadas se emagrecerem. Ou então usam o peso como uma justificativa para não enfrentar outras áreas da vida, né? Você pode se esforçar por um tempo, mas se você não entender o ganho secundário, é como remar contra a maré. Eventualmente você volta ao ponto de partida, né? Então a pessoa até consegue emagrecer um pouco, mas ela volta. Dá uma olhada aí, né, que tem um ganho secundário escondido atrás de alguma crença aí, né? Os ganhos secundários não param por aí, tá? Existem perfis que, quando estão assim num ciclo de hábitos viciosos, são muito combativos, sabe? Verdadeiros encrenqueiros, assim. Então, e eles sentem satisfação em entrar em conflito. É aquele tipo de pessoa que dá um boi para entrar numa briga e depois dá uma boiada para não sair. Então, o ganho secundário de quem tem esse perfil é justamente confrontar os outros. Mas por não evitarem a confusão, eles acabam afastando até quem não gostariam de afastar, né? Então, nem sempre o embate traz um resultado positivo. Assim também como o ganho secundário de quem é avesso, né, a conflitos, é colocar panos quentes, lembra? É não ter conversas difíceis, é nunca dizer não, né? Mesmo que para isso tem que deixar tipo um elefante branco no meio da sala, né? Ao evitar o conflito, essas pessoas têm uma falsa sensação de paz. E esse é o seu ganho secundário. O ganho secundário dos perfis que gostam de palco, que gostam de ficar em evidência, de plateia, é ter sempre por perto bajuladores e puxa-sacos, né? Mesmo sabendo que, quando realmente precisar, essas pessoas arregam e te deixam na mão. Os ganhos secundários, eles são, assim, profundamente inconscientes. A pessoa acredita que quer mudar, mas inconscientemente ela resiste, porque ela teme perder o benefício oculto daquela situação. Por isso a pessoa, ela se boicota. Ela só consegue melhorar até o ponto onde ela não perde o ganho secundário. Situações que se repetem frequentemente na sua vida podem indicar a presença de ganhos secundários, boicotando seus objetivos mais importantes e te impedindo de mudar e de evoluir. Identificar é o primeiro passo para mudar. Aceitar os sentimentos conflitantes é o segundo. Reconhecer que você pode querer algo e, ao mesmo tempo, ter medo de conseguir é, assim, libertador, tá? Isso ajuda a trazer à superfície esses ganhos secundários, né? Identificar essas barreiras diminui as resistências dela de maneira consciente e saudável. Os ganhos secundários são inimigos ocultos, mas você não precisa ser vítima deles. Por conta dos ganhos secundários, você deixa de ter ganhos extraordinários, tá?